Olá, turma da 81, 82 e 83. Estamos nessa semana corrigindo as nossas atividades que foram propostas como atividades avaliativas durante o terceiro bimestre. Então, hoje nós vamos pegar o seu livro, o número 8, e vamos para o capítulo número 9 e fazer a correção desse capítulo que já foi explicado esse conteúdo, né? Então, nós já corrigimos o capítulo 8 e o 7 nas aulas anteriores e também todo o nosso livro até o capítulo número 8 está totalmente corrigido. Tudo já foi avaliado nos sistemas do primeiro, do segundo e o terceiro bimestre, e na aula de hoje nós iremos finalizar a última atividade, que é o capítulo número 9 do terceiro bimestre. E durante essa semana nós estamos tendo conselho de classe e estamos passando aluno por aluno para ver que nota que já o aluno alcançou. Quero parabenizar a 81, a 82 e a 83, quem já tem o quê? 30 pontos, ou seja, 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo bimestre e 10 no terceiro bimestre. Então aí você já tem essa configuração. Parabéns para você, aluno da 81, 82, 83, que alcançou seus objetivos, tirando nota 10 em tudo, sem reclamar dessa pandemia ou sem reclamar dessa educação remota, mas você está fazendo as coisas acontecer e tirando nota 10. Parabéns por causa disso. Que Deus possa abençoar você ricamente. Hoje, nesse momento, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno da 81, 82 e 83, para que nós possamos ter essa aula produtiva e abençoada por Ti. Fica com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e nos aceite. Transforma nossa vida para Ti. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu falei para vocês, então agora pegue o seu livro, número 8, capítulo 9, porque do capítulo 1 até o 8 já foi tudo corrigido, né? Se você não tem as correções, é só você ir no meu canal do YouTube, você tem todas as correções das mesmas. Vamos então para o seu livro na página 166. 166. Então, na página 166, nós vamos ter então a primeira pergunta, que diz o seguinte, né? Eu estou com o livro aqui e vou ler a pergunta para comentar com vocês. O comércio externo constitui um dos aspectos mais importantes da economia nacional em tempo de globalização. Observe, por exemplo, o mapa abaixo, que apresenta as importações dos Estados Unidos da América provenientes do continente americano em 2005. Então você vê lá em milhões de dólares americanos, e você pode observar os países que estão cada um com um círculo, né? Então o maior que nós temos são os Estados Unidos, depois vem o México, e o Brasil está lá numa composição nessa formulação. E aí a pergunta se diz o seguinte: a principal explicação para o elevado valor de intercâmbio de mercadorias dos Estados Unidos com os seus dois maiores parceiros do continente americano e a existência de um ou uma. Então vamos ver qual a alternativa correta. Então vamos pegar o seu livro e vamos para a questão número 1, que é a resposta letra A. Né? Letra A. Letra A diz o quê? Acordo comercial. Página 166, número 1, letra A. Agora vamos para a questão número 2. Né? Pegue o seu livro e acompanhe comigo na página número 2 essa questão. Diz assim: na atualidade, a globalização econômica tem gerado, dentre outras,
Então, vamos ver a alternativa correspondente a essa questão. Resposta, letra A também. Significando o quê? Formação de diversos blocos econômicos em todo o mundo. Então, a 1A e 2A da página 166. Agora vamos para a página 170, página 170. Aqui é um exemplo de turismo que nós temos no Brasil, né? Rio de Janeiro, que é a capital turística do Brasil. E vamos à questão número 1 da página 170. Pegue o seu livro, pegue o seu lápis, sua lapiseira ou a borracha, vai apagando, deixando em ordem as questões como vocês fizeram até o prezado momento. Então, eu vou ler a questão número 1 das páginas 170. O Mercosul exerce um importante papel no contexto econômico e político latino-americano. Recentemente, o Paraguai, um dos países que compõem esse bloco econômico, teve a sua atuação suspensa. Dentre as causas que levaram a essa suspensão está a ou o. Qual país que vai estar configurado nessa estrutura da questão número 1? Resposta, letra A, do número 1 da página número 170. Agora vamos para a questão número 2. Com o livro outra vez, vamos ver a pergunta diz o seguinte: o principal motivo da formação de blocos econômicos é o fortalecimento comercial dos países envolvidos. Explique com suas palavras como isso ocorre. Então eu já formei um texto, né? Que cabe nesse espaço para responder então a pergunta número 2 da página número 170. Então, primeiro eu coloquei: a formação dos blocos econômicos acontece por meio de acordos que promovem a diminuição das barreiras alfandegárias entre os países. Continuando a resposta: fato que reduz o custo de importação e dinamiza o comércio nas áreas de abrangência desses órgãos. Então, essa questão é página 170, número 2. A formação dos blocos econômicos, como nós já vimos. O que seriam esses blocos econômicos? NAFTA, né? Como nós estudamos já nesse período. O NAFTA, o Mercosul, o ALAD, né? Vimos isso lá na página dos livros de vocês, na página 163, ALAD, CAN, CARICOM, Mercosul, NAFTA, que são blocos econômicos, e que esses blocos unidos entre eles poderão ocasionar o quê? Essa diminuição de cobrança de impostos entre os países que fazem parte de cada um desses blocos. Vou dar um tempinho para você copiar essa questão número 2.
Agora vamos para a questão número 3 do seu livro, da página número 170. E diz assim: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Considere as seguintes afirmações sobre as mudanças ocorridas recentemente no Mercosul. Número 1. A integração da Venezuela ao Mercosul contou com o apoio dos governos do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Número 2. A suspensão do Paraguai do Mercosul ocorreu em virtude do processo político que levou ao impeachment do então presidente paraguaio Fernando Lugo em junho de 2012. E número 3. O Brasil tem interesse na entrada do Chile como membro permanente do Mercosul, uma vez que a economia daquele país é centralizada no petróleo. Quais são as alternativas corretas? Então vamos para a questão número 3. Então, número 1, ela está correta, né? Porque a integração da Venezuela ao Mercosul contou com o apoio do governo do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Então, essa alternativa está totalmente correta. Continuando, número 2. A suspensão do Paraguai do Mercosul ocorreu em virtude do processo político que levou ao impeachment do então presidente paraguaio Fernando Lugo em junho de 2012. Correta também essa questão número 2. Agora, e a resposta então deu a letra C, né? Agora, por que você fala que então o número 3 não está nessa questão? Por que está errada? Então diz o seguinte: o Brasil tem interesse na entrada do Chile? Lógico que tem. Como membro permanente do Mercosul? Sim. Uma vez que a economia daquele país é centralizada no petróleo, aí que está o erro. Não tem petróleo em grande quantidade como o Brasil tem. Eles têm outros minerais que substituem o petróleo, mas o petróleo não é a principal matéria-prima do Chile. Então, ali onde está escrito país é centralizado no petróleo? Não. Então, essa questão você tira fora, por isso que o número 3 está errada. Então, quais estão corretas? É a letra C, que é apenas o número 1 e o número 2, conforme você já marcou na questão. Agora vamos para a questão número 4 do seu livro, da página 170. Analise a situação do NAFTA como bloco econômico e sua importação para os países membros. Então, quais são os países membros do NAFTA? Que nós vimos lá na página do seu livro. Estou abrindo o livro só para a gente conferir outra vez. Lá na página 164, né? Que é um acordo, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que temos Canadá, Estados Unidos e o México. Então vamos à resposta dessa questão número 4. Então diz o seguinte: o NAFTA é caracterizado por desigualdades internas significativas. Por quê? Aí vamos ver agora no texto. Diz o seguinte: os Estados Unidos e o Canadá dominam o cenário econômico, ao passo que no México o cenário é completamente o quê? Diferente. Então aqui você pode observar nessa segunda resposta que o Canadá, ele é o quê? Totalmente desenvolvido, como também os Estados Unidos é desenvolvido. Então são dois países ricos que fazem parte do grupo do G7, que nós já estudamos lá nos primeiros capítulos desse ano. G7 é considerado os países mais ricos a nível industrial, que é os Estados Unidos e o Canadá. Agora o México, ele é um país o quê? Extremamente pobre, mas ele é como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, que são emergentes,
o México também é um país emergente. Continuando a resposta. Desigualdades econômicas, sociais, desigualdades tecnológicas em relação aos Estados Unidos e ao Canadá impossibilitam a ocorrência com os produtos desses países. Então, logicamente, esses países como Estados Unidos e México, eles têm um grande desenvolvimento na área da tecnologia, né? Na área da economia, na área social. Em todos os aspectos, Canadá e Estados Unidos se destacam na atividade econômica, na atividade social e tecnológica, por isso que são considerados países extremamente ricos, que fazem parte desse grupo do G7 ou G8, como nós já estudamos com vocês. Continuando, por esse motivo, o México se restringe à condição de fornecedor de matéria-prima e de mão de obra barata. Então, o que acontece? Para que o México faça parte desse grupo do NAFTA, então foi feito um acordo. O acordo é que o México vai fornecer o quê? Mão de obra de quantidade, mas de qualidade para trabalhar nesse grupo do bloco do NAFTA. Então aí esse acordo o México aceitou e então agora no atual governo do Trump ele já está querendo retirar o México pela entrada de grandes volumes de pessoas que vêm do México para os Estados Unidos e assim por diante. Então aí vou dar um tempo para você copiar a pergunta número 4. Vamos agora para a questão número 5. E a questão número 5 nos diz o seguinte: o Tratado de Assunção, que formalizava a criação do Mercosul, foi assinado em 1991. Destaque com cores diferentes apenas os países membros integrantes desse documento. Então, nesse mapa que você tem aqui, você vai pintar os países que fazem parte do Mercosul conforme o Tratado de Assunção. E quando eu recebi essa atividade, quando vocês mandaram, tem gente que pintou o mapa por inteiro. Não, lá na página 167, página 167 do livro de vocês, né? Página 167, você tem ali escrito assim, ó: o Paraguai e o Uruguai foram convidados a participar do bloco em agosto de 1990. Finalmente, no dia 26 de março de 1991, foi assinado o quê? O Tratado de Assunção, que integrou o quê? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai em um mercado comum. Então, nessa questão, você vai pintar o mapa, quais os países você vai pintar. Então, nesse dia 26 de março de 1991, no Tratado de Assunção, foram o quê? Abrangidos esses países, tais como Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, no mapa da página que nós estamos vendo, página 170, número 5, você vai pintar esses países. Aí você pode pintar com a cor que você quiser. São 4 cores: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E não como eu recebi de alguns alunos que pintaram todos os países, né?
ali para pintar outros países se não fosse parte do Tratado de Assunção, que foi no dia 26 de março de 1991, ok? Vamos agora para a pergunta da página 173. Aqui é um outro ponto turístico, né? Jardim Botânico em Curitiba. Então a pergunta nos diz o seguinte: ela é dividida em duas porções. Então vamos ao número 1A. 1A diz assim: o turismo associado aos aspectos naturais do continente americano atrai visitantes de todo o mundo. Então agora associe, na 1A, né? Associe cada região às respectivas atrações turísticas. Número 1, América do Norte. Número 2, América Central. E o número 3, América do Sul. Aí nós temos, para colocar associação, Cataratas do Niágara, Cataratas do Iguaçu, Ilhas de Galápagos, praias de Cancún, Santo Angel e arquipélago de Bocas de Toro. Então vamos agora colocar essas alternativas relacionado à questão número 1A da página 173. Então ficou lá. Primeiro, Cataratas do Niágara é da América do Norte. Depois, Cataratas do Iguaçu corresponde à América do Sul. Ilhas de Galápagos pertence à América Central. Praias de Cancún pertence à América do Norte. Salto Angel, América do Sul. E número 2, arquipélago de Bocas del Toro. Apesar que Praias de Cancún, ela vai estar entre a América do Norte número 1 e a América Central número 2, né? Então a Praia de Cancún tem partes tanto na número 1 como a número 2. Então aí você tem essa resposta relacionada à página 173, pergunta número 1A, ok? Então ficou 1, 3, 2, 1, 3, 2. E ali onde tem Praias de Cancún, você pode colocar 1 e 2 porque está situado no meio entre elas. A 1B, né? Então 1B diz o seguinte: escolha uma paisagem de cada região, pesquise sua localização e escreva brevemente no mínimo 2 aspectos que atraem os turistas. E aí nós podemos observar essa questão pessoal aí. Eu coloquei de Curitiba, né? Nós temos, por exemplo, o Jardim Botânico, como você pode observar. Temos Ópera de Arame, né? E aqui, finalizando, o Museu do Olho. São 3 pontos turísticos. Museu do Olho, né, o MON, que é um museu voltado para a cultura e é artificial porque foi construído, né? Aqui foi construído a Ópera de Arame também, mas em áreas verdes, e o Jardim Botânico nessa configuração de áreas verdes também. Então aí você pode elaborar um texto focalizando esses 3 pontos da cidade de Curitiba, ou você pode colocar qualquer outra região. Aqui está falando de regiões, você pode colocar outras regiões que fazem parte do contexto de turismo, tá bom?
da página número 173. Vamos então agora para a questão número 2 do seu livro, da página 173, dizendo assim: entre as atrações turísticas americanas destacam-se importantes monumentos e ambientes naturais, que devem ser protegidos por todos, com o auxílio do professor, o auxílio de colegas, o auxílio do Google ou da internet, né? Organize uma lista de 5 regras a serem seguidas pelos turistas durante visitas a patrimônios históricos, culturais e naturais. Então, o que nós poderíamos colocar como, por exemplo, para prever esse local de auxílio, de regra para os turistas? Então, eu citei aqui, estou citando 4, e você vai colocar mais um que você possa encontrar na internet, ou no livro, ou no Google, etc. Preservação do local. Então, todo turista ele tem que ter uma regra: preservar o local. Por exemplo, não jogar lixo, né, no chão, por exemplo, não jogar copinhos, garrafas, PET, né, papéis. Preservar o local onde está visitando. Próximo, patrimônio histórico. Não pintar ou pichar, né, esses prédios históricos da própria cidade, a região matriz, né, os principais pontos turísticos que são voltados pelo contexto da formação histórica de uma determinada cidade. Então, pedir para preservar, não pichando, não riscando as paredes do local. Patrimônio cultural. Então, temos alguns lugares como patrimônio cultural, como Curitiba, tem alguns pontos que são históricos que já se transformaram em pontos culturais. Esses pontos culturais são locais do próprio espaço cultural da região, como por exemplo o Teatro Paiol, né, que nós temos em Curitiba, o Teatro Guaíra, né, que são pontos de patrimônio cultural de preservação da própria cidade. E o quarto eu coloquei preservar os parques ambientais, né? Que vamos ter áreas verdes, regiões de árvores nativas, rios, lagos. Então, preservar toda essa questão, não prejudicando a própria natureza. E aí você também pode colocar o outro item que você vai citar, encontrando na internet, ou no livro, ou no Google, né? E vamos então agora para a questão número 3. Questão número 3, que diz o seguinte, lá: cite 3 medidas que favorecem o desenvolvimento do turismo do continente americano. Quais são eles? Então vamos colocar a resposta para você. São 3 elementos. Primeiro, investimento em infraestrutura. Quando você fala em investimento em infraestrutura, tem que ter lugar para área de lazer, área social, área de segurança nessa infraestrutura, locais de alimentação, praças de alimentação, locais de banheiros, né? Então, tudo isso deve ter uma boa infraestrutura até para pessoas deficientes,
para a segurança dessas pessoas também. Ampla divulgação dos pontos turísticos, né? Então aí tem muitas propagandas através de folders de turismo ou através de folhas das páginas da internet divulgando cada ponto de uma determinada localidade como fator turístico. Promoções de eventos, né? Por exemplo, a Ópera de Arame faz vários eventos como apresentação de shows, formaturas, né? Cultos, apresentação de documentos, tudo isso são eventos, festas, né? Etc. Outro ponto, combate à violência urbana. Isso temos em Curitiba uma boa proteção, principalmente na parte da noite, que é ali na região central de Curitiba. E outra parte, garantindo a segurança ao turista. Na página número 174. O que aprendi? Então, acompanhe comigo na página 174, abre o livro lá na página 174, finalizando o capítulo. Regionalização comercial. A organização de blocos econômicos é, ao mesmo tempo, um meio de integração de países a partir de acordos de livre comércio e uma eficiente alternativa para o fortalecimento do comércio internacional. Segundo, NAFTA, sigla em inglês, corresponde ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, bloco econômico que desde 1994 integra o comércio entre o Canadá, os Estados Unidos e o que foi convidado o México. O terceiro, Mercosul, sigla referente ao Mercado Comum do Sul, na América do Sul. Bloco econômico formado por 6 países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Quando você foi lá na página número 170, quando você pintou o mapa da página 170, número 5, ali estava dizendo o seguinte: você deveria pintar os países que faziam parte do início do Tratado de Assunção em 1991, que eram os países quais? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse no início. Agora, logicamente que nós temos mais 2 nesse grupo, que é Venezuela e Bolívia, ok? Então, ao ter pintado, não era para pintar os 6 países, e sim só 4 países, conforme o Tratado de Assunção. E o último diz o seguinte: turismo nos países do NAFTA e do Mercosul. O turismo gera um número significativo de empregos em diversas áreas, como lazer e o turismo cultural, ok? E esse é aqui o Parque Tanguá, né? E assim nós finalizamos a correção do nosso capítulo, que foi estudado, que foi pedido e cobrado, o capítulo número 9. E obrigado pela sua atenção, né? Se inscreva no meu canal e lá você pode encontrar as respostas das questões que você ainda se perdeu alguma coisa nesse sentido.
né? Aqui é uma das ruas de Curitiba, no qual foi totalmente transformada, né? Foi colocado locais, por exemplo, de luz, né? Foi colocado o maior espaço de calçada para o povo circular, que fica aqui entre a Praça Rui Barbosa e a Praça Osório. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 81, 82 e 83. Que o Senhor possa estar presente com eles, concedendo a tua paz, o teu amor e o teu carinho, e estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que você possa ter corrigido essas atividades, e na próxima aula nós vamos então começar com as nossas atividades do próximo capítulo número 10. Parabéns para os alunos que alcançaram até o prezado momento no primeiro bimestre 10, no segundo bimestre 10, deu 20, e no terceiro bimestre 30 pontos até o prezado momento. Tchau para vocês, fui, até a próxima o encontro com relação ao capítulo 10. Obrigado pela sua atenção, fui.